O microfone estava desligado. Desculpa. O último grupo a apresentar foi o da Lohane, né, Lohane? Isso, professor. O dela já. Certo. Então, era um grupo que ficou responsável por falar do Holocausto. Bom, a gente agora vai partir para os grupos que ficaram para falar sobre os filmes que eu pedi para assistir. E aí fica até uma dica para quem quiser assistir alguns filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês já assistiram alguns desses que eu passei para serem assistidos, para serem apresentados. São filmes interessantes. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pedir para apresentar agora. Agora a gente vai tratar sobre a questão do Holocausto. Deixa eu ver isso aqui. Nem sei se a galera tá aí desse grupo. O grupo da Yasmin, da Tainara e da Sara Moraes, do terceiro S. Estão aí? Sim, professor. Vocês podem apresentar para a gente? Aham. Pode passar para o terceiro slide. Tá, deixa eu Por favor. só... Eu vou colocar ele aqui na tela cheia, porque eu acho que vai ser melhor. Tomara que ele não trave igual o slide da Brenda na primeira aula. Lá pro terceiro? Isso. Beleza, então vamos lá, pode começar. Bom dia, né, primeiro. Nosso trabalho é sobre o filme A Vida é Bela, que foi ganhador do melhor filme estrangeiro de 1998, onde inclusive estava concorrendo com a nossa primeira indicação ao Oscar com o filme Central do Brasil. Essa obra ela foi lançada em 1997 e é um filme com a direção de Roberto Benigni, que também interpreta o Guido, que é o personagem principal, e o filme é do gênero comédia e drama, pois apesar do filme ter muita cena de comédia, ele se passa dentro de um campo de concentração. Pode passar. Relação histórica com o filme. Sua relação era que no filme o tempo se passava na Segunda Guerra Mundial. Podemos ver também a relação e a aliança da Itália e Alemanha. Parte do filme retrata o campo de concentração. E a teoria nazista germânica era basicamente constituída a partir da raça ariana, que se dava por pessoas de linhagem pura, com pele clara, altas, fortes e inteligentes. E Hitler usou isso também como base política para exterminar os judeus e outras pessoas consideradas inferiores. Pode passar. Quando o Guido apareceu na escola onde Dora trabalhava, ele acabou se passando pelo inspetor que iria discursar sobre a raça ariana. E nessa cena a gente percebe a influência política que as crianças têm nas escolas. Tanto é que aí ao fundo, onde está circulado de vermelho, dá para ler e entender que é uma referência a um livro fascista. Pode passar. Peraí, tá travando aqui. É esse, né? Deu certo aí? Deu, essa parte eu acho que é da Tainara. Tá aí? Acho que não. Tô sim. Bom Muito dia, bem. eu vou dar Bom dia. continuidade ao trabalho, porém eu vou apresentar a vocês a relação do filme com o Holocausto. Chamam de Holocausto o genocídio cometido pelos nazistas no decorrer da Segunda Guerra Mundial, com aproximadamente 6 milhões de mortos entre judeus e algumas minorias como negros, homossexuais, testemunhas de Jeová. O Holocausto ele é consequência de uma ideologia nazista que tinha como meta buscar formas para acabar com os judeus que viviam em meio à raça ariana, e de acordo com o discurso nazistas, eles eram inferiores e por isso eles deveriam ser excluídos. Daí então os nazistas chegaram à decisão de executar judeus em câmaras de gás e mantê-los em cativeiros nos grandiosos campos de concentração, onde eles trabalhavam até o dia de sua execução. Pode passar.
Espera aí, tá travando aqui. Acho que eu vou ter que fazer igual. Só um momento, eu vou interromper aqui e vou abrir de novo. Rapidão, espera aí. Calma aí, vai dar certo, espera. Vou achar seu slide aqui, espera aí. Agora vai ter que ser assim, ó, porque tem problema ser assim? Não, tudo bem. Porque eu tava travando lá e não queria passar nem a pau. Você tinha parado nesse? Acho que foi. Foi, galera? Ou foi no próximo? Foi. Próximo é esse aqui. As câmeras de gás eram usadas para exterminar os judeus e outras minorias. No filme, mostra que as principais pessoas que morreram lá eram pessoas com deficiências, idosas e crianças. A gente também pode ver um exemplo, que é esse senhorzinho, que era o tio do personagem principal, que morreu em uma dessas câmeras de gás. Pode passar. Sobre as leis. Uma das primeiras leis contra os judeus foi a que, em tradução livre, se chama Restauração do Serviço Público Profissional, onde foi aprovada em 7 de abril de 1933, onde proibiam os judeus de atuar em cargos públicos, e também tiveram outras aprovadas que proibiam de atuarem como médicos e advogados. Fora que os judeus também eram constantemente atacados pelas tropas de assalto nazista, onde tinham suas lojas boicotadas. Inclusive, no filme retrata isso. O Guido, nessa cena, ele tá fechando sua livraria e quando abaixa as portas, em tradução para o português, está escrito loja judaica. Fora outros ataques que ele sofreu ao decorrer do filme. Uma importante relação do filme com o Holocausto era o dia a dia dos judeus, pois o filme mostra como os judeus eram conduzidos aos campos de concentração à base de abuso de poder, superlotação nos ônibus e no trem, ou seja, né, condições inapropriadas de viagem, e podemos perceber isso quando Guido e seu filho são levados. A Dora não foi levada por ser italiano, com isso pertencia à raça pura, mas Dora e todos que eram contra os feitos nazistas eram declarados, então, inimigos e, então, levados ao campo de concentração. Além disso, o filme simula o desespero, as torturas, a perseguição, a fome, sede, a execução e o tratamento desumano dado a todos os judeus presos nos campos de concentração. Pode passar. Nessa... Não, pode falar. Não, pode falar, Terry. No filme, vale destacar que podemos ver que, no meio de tanto caos, Guido, pai de Josué, tenta manter a inocência dele, fazendo acreditar que ele está apenas em uma brincadeira. Pode passar. Bom, fugindo um pouco do filme, antes do Holocausto ser aceito e colocado em prática, outras ideias foram testadas, como a deportação dos judeus, ou seja, né, a expulsão dos judeus do país,
o extermínio por fome, o agrupamento de guetos, que é o afastamento dos judeus da sociedade, e os grupos de extermínio, que era, entre aspas, né, matadores de aluguel, que iam atrás dos judeus para assassinarem eles. Essa parte é só uma curiosidade que é interessante apresentar para vocês. Pode passar. Essa é uma das últimas cenas do filme. Mostra Josué vendo Guido ser levado para execução. E mesmo naquela situação, Guido faz seu último esforço para proteger a inocência do filho. Pode passar. Nessa mostra, chega um norte-americano de tanque, fazendo o garoto realmente acreditar que ele ganhou o suposto jogo, que o Guido tinha prometido que ele ganharia um tanque ao final, e nessa parte mostra o norte-americano chegando e ele realmente acreditou. Na próxima. E nessa é a última cena do filme, que mostra o seu reencontro com a mãe. E finalizando, A Vida Bela é um filme que arranca risos e lágrimas de uma hora para outra, que vale muito a pena assistir. Além de ser um bom filme para entender o Holocausto, pois ele aborda de uma forma sensível a rotina de horror que muitos passaram dentro dos campos de concentração. É isso. Ok, obrigado, Yasmin, meninas. Eu queria reforçar só umas coisinhas aqui, pode ser? Sim. Como a galerinha do grupo falou, o Guido, que é esse senhor aqui, e o Josué, que é o filho dele, eles foram presos, né, por serem judeus. E o Guido, ele era casado com essa moça aqui, a Dora, né, que era professora, né? E o Guido, ele é um cara bem alegre, bem cômico, sabe? Bem palhaço mesmo, que faz todo mundo rir, bem engraçado. Ele acaba, mas só que não tinha onde cair morto, ele era tipo um garçom lá e tal. Mas ele conquista a Dora era até de uma família mais abastada italiana lá. E os dois acabam se casando. E aí depois começa as leis judaicas lá, né? Essas daqui que as meninas apresentaram e tal. E o Guido, por ser judeu, ele acaba sendo levado para o campo de concentração junto com o filhinho dele, né? E aí essa parte do campo de concentração é a parte triste do filme, porque a primeira parte é engraçada, você ri, nossa, é bem legal. Mas só que quando vem a segunda parte, aí é triste. A gente fica, igual as meninas falaram, arranca lágrimas e sorrisos. Essa segunda parte é a que arranca lágrimas, mas ao mesmo tempo, mesmo dentro do campo de concentração, arranca sorrisos, né? Quando o Guido, como elas falaram, para não deixar o filhinho dele, o Josué, desculpa, não deixar o Josué impressionado, né? O Guido inventa que eles estão em um jogo. Esse cara aqui, o oficial lá dos nazistas, chega lá no quarto lá, né, do campo de concentração e vai dar as instruções do funcionamento do campo. Então ele vai e fala aqui, ó, em alemão, fala em alemão lá e tal, e o Guido vai traduzindo, ó. Começou o jogo, quem tá, quem não tá, não tá. Aí ele vai falando, depois ele dá várias instruções e no final o Guido vai, aqueles colocaram só a última parte das instruções. Quem fizer 1000 pontos primeiro ganha um tanque de combate. Aí o Guido aqui explicando para o Josué que ele não podia chorar, que ele não podia ficar com saudade da mamãe, que ele tinha que ficar escondido o tempo todo, né? E vai passando todas as atrocidades lá que são cometidas, né? Aí nessa última parte aqui o Guido já tinha acabado a guerra, os americanos já chegaram para libertar o pessoal do campo de concentração, né? Todo mundo vai ser livre agora. E o Guido esconde o Josué ali e acaba sendo capturado. E aí o Guido aqui é metralhado, ele morre. O Josué sai desse local onde ele está escondido e encontra o tanque. E ele vai e acreditou realmente naquilo que o pai dele tinha falado. Nossa, é verdade, papai. Só que o pai dele estava morto, né? Aí ele ganhou o tanque. E aí no caminho ele vai e encontra com a mãe dele de novo. Eu acho legal esse filme porque ele mostra uma maneira que o Guido encontrou de lutar contra toda aquela loucura que estava sendo o extermínio dos compatriotas dele judeus, né? Aquela loucura toda. Ele encontrou uma forma de deixar o filho dele sem ser contaminado com aquela loucura toda. Quem não assistiu esse filme ainda, vale a pena assistir, né?
um filme bem interessante. Gente, agora eu queria saber se a galera desse grupo tá aí, ó, do Diário da Anne Frank. Sim, professor. Tô aqui, professor. Ótimo. Vocês podem apresentar para a gente? Podemos sim. Ok, então. Então tá com vocês. Se apresenta aí quem faz parte do grupo para a galera saber e manda ver. Então, bom dia. Hoje a gente vai apresentar o trabalho da Anne Frank e a correlação com o Holocausto. Pode passar. Anneliese Mary Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica vítima do Holocausto. Ela se tornou uma das figuras mais discutidas no século XX, após a publicação do Diário de Anne Frank, que tem sido a base para várias peças de teatro e filme ao longo dos anos. Pode passar. Com muita personalidade, Anne era uma jovem descobrindo-se em plena adolescência, muito estudiosa e apaixonada por livros, e tinha como sonho tornar-se uma artista e escritora famosa. Ela era mais conhecida como Anne Frank, e o seu passatempo preferido era escrever no seu diário, todo o seu cotidiano. E ela levava a vida com total leveza, apesar do terror vivido por ela e pela sua família. Pode passar. A família de Anne era composta por 4 pessoas. Seu pai, Otto, sua mãe, Edith, e sua irmã mais velha, Margot. Pode passar. E, pelo fato dela considerar seu diário como seu melhor amigo, ela acabou apelidando ele de Kitty. Pode passar. Nele, ela escreveu sobre as suas aventuras e aflições, acontecimentos felizes e o medo constante que sua família tinha da invasão dos alemães. Portanto, começaram a se preparar para tal ocorrido. Com a solicitação de sua irmã para prestar serviços aos nazistas, a família Frank decidiu que era hora de se esconderem. Contando com a ajuda de amigos nos quais tinham muita confiança, a família saiu às pressas para o esconderijo montado em cima de um armazém, que era a casa comercial do pai de Anne, localizada em uma rua junto a um dos canais de Amsterdã. Pode passar. O anexo secreto, como ficou conhecido o esconderijo, recebeu a família de Anne no dia 6 de julho de 1942. Além da família de Anne, foram abrigados dias depois o casal Van Pels, Hermans e August, com o filho Peter, personagem importante na história de Anne. E alguns meses depois, Fritz Pfeffer, um dentista e amigo da família Frank, que dividiu o quarto com Anne. Depois de 2 anos que as famílias estavam lá, o anexo foi descoberto e destruído conforme dizem as pesquisas. O anexo de Anne se encontrava lá na Holanda e tinha 3 andares. Pode passar. Ryan, deixa eu só comentar aqui rapidinho a imagem do anexo, pode? Pode, professor. Tá, então aqui a gente vê, como elas falaram, tinha uma parte na parte superior lá da casa, e aqui era a entrada, onde vocês estão vendo aqui o número 1, né? Só que aqui era escondido, né? O pessoal que chegava não sabia que se você removesse esse armário aqui, tinha uma entrada secreta e você subia lá para o local onde eles ficaram escondidos, né? Isso em Amsterdã, na Holanda, justamente por serem judeus, estavam se escondendo porque os alemães já haviam invadido a Holanda nessa época. Pronto, pode continuar. O período de isolamento durou cerca de 2 anos, sem que as famílias saíssem às ruas para evitar serem descobertas. Os alimentos eram levados pelos amigos de Otto. Eles mantiveram sigilo durante todo o período. Cerca de 10 dias antes do esconderijo dos Frank ser encontrado, Anne havia relatado que estava cheia de esperanças e que pensava que a guerra logo acabaria, já que escutava boas notícias pelo rádio. Porém, no dia 4 de agosto de 1944, o anexo foi descoberto. Não se sabe ao certo se houve denúncias
ou se a polícia alemã chegou ao local por coincidência. Todos foram presos e levados para o maior campo de concentração da Holanda, Westerbork. Posteriormente, foram divididos para outras regiões. Pode passar, professor. Todos morreram, incluindo a família dos Van Pels. O único sobrevivente foi Otto, pois havia sido levado a um hospital e permaneceu lá até janeiro de 1945, quando as tropas soviéticas venceram os nazistas e libertaram os judeus dos campos de concentração. Otto casou-se novamente anos depois e construiu outra família. Em 1963, ele e sua segunda esposa configuraram a Fundação Anne Frank como instituição de caridade, como sede em Basília, na Suíça. Após a sua morte, em 1980, ele quis que os direitos autorais do diário fossem inteiramente entregues à instituição. Pode passar. Após a invasão policial, o anexo foi destruído, mas Miep, que era uma das amigas da família, encontrou o diário, entregando-o ano depois a Otto Frank. O pai de Anne foi responsável pela publicação das anotações da filha. O livro foi traduzido em mais de 30 idiomas e conta com diversas versões e filmes. Pode passar, por favor. A relação de Anne com o Holocausto dá-se pelo fato dela e mais de 6 milhões de judeus viventes naquela época terem sido vítimas das absurdezas impostas por Hitler e do genocídio em massa, que matou mais de 2/3 da população judia. E assim a gente conclui o nosso trabalho. Professor, não está saindo seu áudio. Obrigado. Eu tinha esquecido de ligar o microfone aqui, verdade. Bom, como eu estava falando, esse slide aqui me chamou a atenção, a questão de eles terem ficado escondidos durante 2 anos, sem sequer sair às ruas. Eu lembrei um pouco, assim, bem um pouquinho, bem levezinho do que a gente está vivendo, muito mais no começo da pandemia, que dessa questão de ficar isolado em casa. Hoje em dia até que praticamente não tem mais, mas teve uma época que teve muito, né? Mas isso não chega nem aos pés do que foi o que essa família aí viveu, do drama que essa família viveu. Eles ficaram isolados ali dentro daquele compartimento secreto ali, né? E no começo, até que eles tinham muitos suprimentos e medicamentos, eles estavam sendo bem cuidados, né? Só que depois, quando a guerra foi se desenvolvendo, cada vez mais aquela região foi ficando desabastecida, né? De alimentos e tudo. E também ficou mais difícil da família que estava cuidando deles lá no esconderijo, da família ir lá, ficar ajudando eles, auxiliando com alimento e tudo. Então, eles começaram a emagrecer, começaram a sofrer com doenças por conta da falta de alimento e tudo. Foi uma situação bem triste a que eles passaram, né? E, no final, praticamente todo mundo morreu. Só escapou o Otto, o pai dela. Tem esse livro na biblioteca da escola. Não sei se vocês já leram. Alguém aqui já leu o diário? Eu já Nem li. sabia que tinha, né? Se vocês depois, então, tiverem interesse de ler, tem um em história em quadrinhos na escola. Tem muitos deles, né? Inclusive, a gente já Foi esse trabalhou. que eu trabalhei no primeiro ano. Você leu? Eu já vi ele já lá. Aham. Então, depois, se vocês, quem não leu ainda, quiser, eu acho que não tem problema não, pode pegar tranquilamente lá. Já fizeram o filme também dela e tudo. É uma história bem, apesar de triste, é bem interessante ler o diário dela. Gente, está acabando aqui. Eu ia pedir para o grupo de Pearl Harbor apresentar, mas a gente não tem tempo mais, tá? Eu quero agradecer a participação de vocês, né? Terceiro D e terceiro E, por ter topado também fazer o trabalho nesse molde aqui.
E agradecer o terceiro A, o B e o C por terem prestigiado o terceiro D e o terceiro E nas exposições que eles realizaram aqui para a gente. Muito obrigado, tá bom? E que vocês tenham um excelente restante de dia e uma excelente semana. Professor, Pode falar, Breno. Pearl Harbor já apresentou, tinha outro? Era, mas no caso agora era o filme que eu pedi para apresentar com o tema do Pearl Harbor, que eu pedi para apresentar o acontecimento e pedi também para um grupo assistir o filme e apresentar. Gente, então vamos despedindo aqui e semana que vem a gente tem aula de novo, tá bom? Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.